Alô, Mino ela Unaro. Eu te pergunto alguma vez na sua vida, se você já, sei lá, foi pro exterior, para um país de língua muito diferente da nossa, não parece que as pessoas conversando entre elas, né, pessoas que você não fala a língua, se você não fala a língua delas, até parece um código secreto, porque você não consegue entender nada, né? Ou até você que fala alguma língua, sei lá, fala inglês, fala espanhol, fala alemão, japonês, sei lá, você já percebeu que muitas vezes quando você quer conversar com alguém, mas você não quer que as outras pessoas fiquem sabendo o que você está falando, você fala nessa língua que você e seu amigo sabem, tá correto? E no Mundano de hoje vamos falar justamente isso, numa escala mais global, e vamos falar sobre línguas que funcionam como código secreto. E lembrando que o Mundano ainda continua com a sua parceria com a Otimize Viagens. Você pode acessar o link que está aí na descrição e vai aí, escolhe um pacote legal, internacional, nacional que você pretende viajar. Fale que você conheceu o Otimize aqui no Mundano e ganhe 5% de desconto na hora, tá? Mas chega de churumelas e roda a vinheta. E a primeira língua que chega aqui é o Navarro. O Navarro é uma língua indígena falada hoje ainda por cerca de 150 mil pessoas nos Estados Unidos e no México, e ele faz parte do grupo das línguas atabascas ou atabascanas, se você preferir. Inclusive, ela é usada ainda como primeira língua por muitos índios nos Estados Unidos. E voltando para a Segunda Guerra Mundial, naquela época, muitas mensagens de guerra eram transmitidas ou via telex ou via rádio, mas essas mensagens elas eram criptografadas, ou seja, elas eram transformadas em um código para que o inimigo não conseguisse interceptar a mensagem. Então, beleza. Só que na Guerra do Pacífico, um veterano da Primeira Guerra Mundial, ele sugeriu justamente para que a língua usada na transmissão dessas mensagens não fosse o inglês ou algo parecido, mas sim ele sugeriu que fosse o Navarro, que é uma língua nativa dos Estados Unidos, muito diferente, de gramática complicada, de pronúncia complicada, que também não possuía escrita própria. Então eles chamaram essa galera que falava Navarro e na época eles ficaram conhecidos como Code Talkers, ou os faladores em código, ou faladores de código, né, se você preferir, e mais de 400 falantes de Navarro atuaram na Segunda Guerra Mundial. Após o final da guerra, o exército imperial japonês, ele admitiu que os responsáveis por interceptar as mensagens não conseguiram quebrar esse código Navarro, né, usado pelos Code Talkers. Inclusive, eles ainda atuaram na Guerra da Coreia. Chegando agora o Minderico, esse nome engraçado, esse nome diferente, é uma variante do português europeu falada em Mindi, que é uma cidade de Portugal, deixando claro que o Minderico não é uma língua, é uma variante linguística, uma variação do português, e Mindi tem hoje por volta de 3 mil habitantes, é bem pequenininho. E em Minderico é conhecida como, deixa eu ver aqui, piação dos charales do Ninhou, eu não sei o Ninhol, eu não sei falar Minderico, eu não sei como tá a minha pronúncia, mas enfim. E a tradução seria a língua dos habitantes de Mindi. E ela começou a ser falada no século XVIII por comerciantes de manta daquela cidade. Os comerciantes falavam entre si justamente porque não queriam ser compreendidos pelos outros. E devido ao isolamento da cidade de Mindi, a língua, ou essa variação linguística, passou a ser usada por outros habitantes da freguesia, né, da pequena vila. Só que atualmente ela é utilizada pelos mais velhos e, logicamente, é uma língua, ou uma variante linguística, ou melhor dizendo, em extinção. Olha, eu separei alguns exemplos aqui. Claramente ela usa o léxico, né, palavras do português, mas as suas palavras nitidamente têm um sentido figurado. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, babosas é como eles chamam as cervejas, cerveja mesmo, a bebida. Brancano é leite. Piação, como eu disse até no começo, piação justamente conversa ou fala ou língua. Vista baixa, que é porco, o animal mesmo, porco. E mioleira, que é a testa. Agora uma língua muito interessante, uma língua falada no Brasil, que foi falada no Brasil, tem um resquício dela ainda, calma, eu vou falar sobre isso. Merecia até um vídeo só sobre ela, viu? Mas eu vou falar sobre a língua geral. Então vamos voltar um pouco na história. No ano de 1530 começaram a chegar os colonos aqui do Brasil e junto com eles chegaram os jesuítas com a missão de catequizar os povos nativos. Até aí, tudo bem. Só que quando os jesuítas chegaram até o Brasil, eles aprenderam as línguas faladas nativamente por aqui e criaram normas ou regras, normatizaram uma língua que utilizava basicamente as línguas faladas aqui no país, só que também associada ao português, para justamente servir como língua franca em todo o país.
e essa língua ficou conhecida como língua geral ou língua brasílica, se você preferir, que é a mesma coisa. Olha, a língua geral ou língua brasílica, ela foi muito difundida no Brasil e foi falada entre os séculos 17 até o século 20, pasmem, e ela possuía duas variantes, que era a língua geral amazônica e a língua geral paulista. E por um período ela foi sim a língua mais falada no Brasil. Só para vocês terem uma ideia como essa língua ela funcionou quase como um código secreto de fato, quando representantes da coroa portuguesa saíam de Portugal e vinham até o Brasil, eles tinham que usar um intérprete porque eles não conseguiam falar com a população nativa. Só para vocês terem uma ideia, tá? A sua extinção ela foi provocada principalmente pelo Marquês de Pombal lá no século XVIII. O Marquês de Pombal ele queria maior autonomia, né, das instituições da coroa, então ele expulsou os jesuítas. Além da expulsão dos jesuítas, ele decretou que a língua oficial do Brasil era o português. Tá? Então a educação ela deixou de ser feita em língua geral ou língua brasílica e passou a ser feita apenas em português. Então, se você pensar bem, alguns linguistas até defendem que se não fosse pelo Marquês de Pombal, talvez seríamos um país bilíngue, como o Paraguai é, por exemplo, né? Sei lá, português e língua geral, língua brasílica. E a língua geral, como eu disse, ela está extinta aí desde o começo do século XX, só que no norte do Brasil ainda se fala o Nhengatu. Nhengatu, inclusive, significa língua boa. Ela é uma evolução da língua geral amazônica. Agora um fato muito curioso aqui, eu vou falar sobre a seleção paraguaia e o Guarani, que eu acabei de citar inclusive quando falava da língua geral. Então, para quem não sabe, o Paraguai ele tem duas línguas oficiais, que é o espanhol e o Guarani, e 90%, mais de 90% da população do Paraguai ela é bilíngue e fala essas duas línguas. Inclusive, muitos paraguaios consideram o Guarani de fato como a língua nacional, justamente por essa ligação com a identidade nacional de verdade. E agora sim é um fato curioso, né? A língua usada como um código secreto. A seleção paraguaia, já por um bom tempo, quando ela vai jogar com times de língua espanhola, eles conversam entre eles em Guarani, justamente para não serem entendidos. E devido a esse código, certa vez o atacante Lucas Barrios, que jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio aqui no Brasil, ele relatou que na Copa de 2010 ele teria dificuldades, se me fala a memória, Espanha e Paraguai foram nas oitavas de final de 2010, mas enfim, não estamos falando de futebol. Mas ele teria dificuldade porque o Lucas Barros ele nasceu na Argentina e não fala Guarani, e para sorte dele ele entrou só nos 40 minutos do segundo tempo. Sorte dele. E para fecharmos, vamos falar aqui, se não for uma das línguas mais secretas do mundo, vamos falar um pouquinho de geografia aqui. A ilha de Sentinela do Norte, ela está localizada no arquipélago de Andamão, no Oceano Índico, e pertence à Índia, e é pequenininha, tem apenas 72 quilômetros quadrados. Pois bem, essa ilha é habitada por um povo conhecido como sentineleses. Eles são conhecidos aí mundialmente por não aceitar contato com o mundo exterior, e eles costumam repelir os seus invasores com violência. O que se sabe deles é que eles são caçadores-coletores. Não se sabe se eles conhecem o fogo e se eles utilizam alguma técnica agrícola. E devido a esse isolamento geográfico e essa falta de contato, não se sabe até hoje quantos sentineleses há nessa ilha. Essa estimativa varia de 40 a 500 pessoas, não se sabe até hoje. E, principalmente, que idioma eles falam. Inclusive, os moradores das ilhas vizinhas já tentaram contato com o povo nativo de lá, e o que eles podem ter certeza é que as línguas faladas nas redondezas não se parecem com a língua que os sentineleses falam. E um caso famoso que aconteceu agora em 2018 foi daquele missionário americano, que ele foi até Sentinela do Norte, ele tentou fazer contato com os nativos e foi morto a flechadas, inclusive não tiraram o corpo dele até hoje. E eu vou deixar bem claro, se você quer tentar se aventurar a conhecer a ilha de Sentinela do Norte e os sentineleses, a Índia proíbe, é totalmente proibido botar o pé nessa ilha, tá? E esse foi mais um vídeo do Mundano, o seu canal de línguas e idiomas aqui no YouTube. Mais uma vez aí eu quero agradecer a sua audiência. E por favor, se você não assinou o canal, dá aquela força pra gente, assine o Mundano, isso faz a gente crescer. Vamos ver se em 2019 agora a gente cresce de verdade, preciso de ajuda de vocês. Deixa seu joinha no vídeo, isso aí, importantíssimo também. Siga nossas redes sociais, os links das redes sociais estão aí na descrição. E a gente se vê daqui 15 dias em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos e ata, eu não sei se é ata ou atá, pode me corrigir nos comentários, que significa tchau em leto ou letão, se você preferir, que é a mesma coisa. Galera, até mais. Tchau. Obrigado.